Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor César e estou aqui hoje para falar com vocês sobre dióptro plano. Dióptro plano. Bom, esse é um fenômeno que ocorre dentro da refração. Lembrando vocês que refração é quando a luz passa de um meio para outro, quando atravessa, quando refrata, certo? Bom, dióptro plano é quando nós temos dois meios diferentes separados por uma superfície plana, tá? Olha só, eu desenhei aqui para vocês, né? Um tanque com um peixe, um tanque com água com um peixe e um rapaz ali fora, um observador. Nós temos aqui ar, aqui dentro água, portanto dois meios separados por uma superfície plana, tá bom? Bom, esse é um fenômeno que está muito presente no nosso dia a dia. Olha só o que vai acontecer. Aquele observador, quando ele olhar o peixe, ele vai ter uma impressão, tá? Porque você sabe que quando um raio atravessa de um meio para outro, a velocidade dele muda. Pode aumentar a velocidade no outro meio, pode diminuir, tá? Tudo isso se dá porque de um meio para outro, o raio de luz ele pode encontrar mais facilidade para penetrar naquele meio, ou mais dificuldade. Com isso, a velocidade pode aumentar se for um meio mais fácil de ele penetrar, de ele se propagar. Ou a velocidade pode diminuir se for um meio mais difícil para ele poder penetrar, propagar, refratar. Então, por essa alteração de velocidade, quando passa de um meio para outro, faz o raio sofrer um desvio. E aí, olha só que interessante, esse caso que eu estou colocando aqui, particular, esse caso aqui. Você já deve ter olhado para dentro de uma piscina e estranhado o seguinte: se você passa do lado da piscina, de repente você olha um objeto lá dentro, uma moeda, você fala, olha, eu vou pegar porque está rasinho. A impressão que você tem é que é rasa aquela piscina. Mas quando você tenta pegar a moeda, é capaz do braço entrar inteiro e você não alcançar a moeda. Porque, na verdade, a profundidade é maior do que parece ser. Na verdade, a profundidade real é maior do que a profundidade aparente. Tá certo? Então, se você nunca se deparou com essa situação, pensa no seguinte, a mesma piscina. A piscina ela é revestida com azulejos. Aquele azulejo está ali por uma questão simplesmente aparente. É para causar uma aparência melhor, né? Muito bem. Aquele azulejo costuma ser quadrado. De repente 20 centímetros por 20. E a piscina toda revestida por dentro com essa cerâmica, com esse azulejo que mede 20 por 20. Só que, quando essa piscina está cheia e você olha para dentro dela, ou melhor, a parte da piscina que está fora da água, você vê o azulejo quadradinho 20 por 20, mas os azulejos que você olha dentro da piscina, parece que eles, encolheram. A altura deles faz assim, e eles vão parecer retangulares lá dentro, por causa do desvio da luz, quando passa de um meio para outro, tá? Então o dióptro plano é isso aí, pessoal, quando a luz vai passar de um meio para o outro e a superfície que separa esses dois meios, ela é plana, por isso dióptro plano. E é a impressão que você tem de algo que está do outro lado estar mais perto ou estar mais longe. Então é isso que eu vou te mostrar agora. Para isso você tem que lembrar, né, daquele assunto refração. O que acontece com um raio quando passa de um meio para outro. E também vai ter que lembrar daquela introdução na ótica geométrica. Que veja só, tudo que eu enxergo é porque aquilo reflete luz. Se reflete luz, está mandando a imagem para os meus olhos. Então o caminho da luz é da imagem seguindo para os meus olhos. Tá? Então vamos lá, pessoal,
Olha aqui o primeiro exemplo. Tem um observador, se eu escrevi observador é porque ele vai olhar o peixe e não o peixe para ele. Muito bem. Por que ele consegue enxergar o peixe? Porque o peixe faz o quê? Reflete luz. Ah, então, olha só. A luz vem desse jeitão, né? Só que quando chega aqui, temos aquela reta que você já conhece, chamada reta normal, tá? Esse raio, ele não atravessa reto conforme nós estamos conversando. Ele não atravessa reto porque a luz, quando passa de um meio para o outro, sofre um desvio. Então ele vai desviar, tá? E como que ele vai desviar? Ou ele desvia aproximando da reta normal ou afastando. Quando o raio vem do meio com um índice de refração maior, que é isso que acontece, né? A água tem um N maior. Aqui fora o N do ar é o menor que existe, vale 1. É o menor. Então, quando a luz vem de um meio maior para o meio menor, ela desvia se afastando da reta normal. Então, olha o caminho da luz, como ficou. Sofreu esse desvio. E aí, se eu continuar essa trajetória que está chegando nos olhos do observador, olha o que vai acontecer se eu continuasse com essa trajetória retinha. Nossa, ia na mesma reta, ia formar aqui uma imagem. A imagem do peixe. Então aqui nós temos o peixe, eu vou escrever aqui dentro, tá? Ó, peixe, objeto. E aqui o que eu tenho? A imagem do peixe. Temos imagem aqui, tá? E é isso que eu estou tentando te explicar. Ele tem a impressão que o peixe está bem mais rasinho, bem mais perto da superfície, quando na verdade ele está aqui embaixo. Tá bom? Então alguém de fora da água, olhando para dentro da água, a impressão é que está mais raso. E se eu trocar essa situação desse jeitão aqui, ó, botando agora, por exemplo, o observador dentro da água? Puxa vida, eu inverti a situação. Peraí, observador fora da água, olhando para dentro, a impressão é que fica mais perto da superfície. Se eu inverter, botar o observador dentro da água para olhar aquele pássaro fora da água, vai inverter a situação. A impressão que ele vai ter é que está mais longe. Do ar para dentro da água, a impressão que está mais perto. Dentro da água para o ar, a impressão é que está mais longe. Trocamos a situação, né? Vamos traçar isso aqui? Olha só. Esse é o objeto, que é um pássaro. Isso é um pássaro, viu, pessoal? Tá? É uma gaivota. Objeto. Então a luz vem, porque tem que vir para os olhos dele. Ó, desse jeitão. E aí, onde o raio bate, a gente traça aquela reta chamada normal. Tá? Que é perpendicular à superfície. Esse raio não vai atravessar retinho. Ele vai sofrer um desvio. Como? Sempre quando vem de um meio menor, está vindo do ar. N do ar é igual a 1, é o menor que tem. E está entrando no meio maior. Aqui eu tenho um N maior. Então está vindo do menor para o maior, ele não atravessa retinho, ele vai sofrer um desvio, se aproximando da normal. Desse jeito, ó. Tá vendo? Tá? Aproximou da normal. E sabe qual é a impressão desse observador? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fui para lá, ó, que eu fiz aqui. A impressão dele, eu prolonguei nessa reta que chegou nos olhos dele, fornecendo uma imagem. Eu vou prolongar essa reta que veio para os olhos dele, formando aqui quem? A imagem.
a imagem, tá? Então tá aí, pessoal, a parte teórica é essa. Olhando de fora da água para algo que está dentro, a impressão é que fica mais raso, mais perto da superfície. Se eu inverto, inverte tudo. Ou seja, botei o observador dentro da água, olhando algo que está fora da água. A impressão é que... imagem aparente. Parece que está mais longe da superfície, tá? Muito bem, pessoal. Então, como agora vocês já sabem como os raios se comportam, a gente precisa falar desses cálculos, tá? Porque o intuito dessa aula é a gente poder calcular a distância aparente, aquilo que parece ser, onde está a imagem, né? Ou talvez até calcular a distância real do objeto, a profundidade real, ok? Para isso a gente vai usar a equação P sobre P' igual a N sobre N'. P é a distância do objeto até a superfície. Tá aqui, ó. Distância do objeto à superfície. P' é a distância da imagem até a superfície. Tá aqui. P', tá bom? N, vocês sabem que significa índice de refração absoluto. Temos N e N'. Quem é o N da equação? N é o índice de refração absoluto onde se encontra o objeto. Por exemplo, nós temos dois N's aqui, o N do ar, o N da água. Eu te pergunto, onde encontra-se o objeto que está sendo observado? Dentro da água. Então, o N nesse exercício será o N da água. O N' é o outro meio. Quem sobrou? N do ar. Tá? Então é assim que a gente vai trabalhar para poder determinar, tá? Essas distâncias. E outra coisa importante, veja só, para nós não vai importar a distância dos olhos até a superfície, tá? As distâncias que nos importam são P e P', porque às vezes ele vai falar que o rapaz está numa altura de 3 metros acima da piscina olhando um peixe lá dentro. Não importa essa distância de 3 metros. O que importa é a distância do objeto que está sendo observado e da imagem, tá? Aparente. Tá bom? Bom, pessoal, então continuem comigo aqui, porque agora a gente precisa fazer exercícios, né? Para fixar bem esse conceito chamado dióptro plano, tá? E conforme a gente vai fazendo exercício, eu vou frisando, eu vou confirmando para vocês, eu vou sempre salientando bem para vocês quem é quem, essas letrinhas, o significado delas, tá? Para não ter confusão. Então, continuem comigo.